Nunca tivemos tantas informações ao mesmo tempo e tanta oportunidade, mas mesmo assim, por que existem tantas pessoas perdidas no seu propósito? Pessoas talentosas, inteligentes, com fé, mas que sentem que estão o tempo inteiro vivendo no automático, né? Se você já se perguntou o que realmente eu nasci para fazer, então esse episódio é para você. Chama a vinheta. Olá, eu me chamo Geisler Lugtenburg, sou psicanalista clínico aqui no Instituto Transmitir. Graça e paz, meu nome é Márcia Lugtenburg e eu sou terapeuta cristã e psicóloga pastoral do Instituto Transmitir. E aqui estamos com mais uma temporada, estreia da 5ª temporada, do 5º ano do podcast Transmitir, onde a gente traz muita informação e transformação. É verdade. Você que está aí nos assistindo, que está chegando, não esquece de deixar o seu joinha para que a plataforma entenda que o conteúdo ele é relevante e envie para outras pessoas. Também não esquece de se inscrever aqui no canal para que você possa receber todas as notificações cada vez que a gente mandar material. Também compartilha com seus amigos, compartilha com as pessoas que você gosta, que vai fazer muita diferença na vida delas, saber aí qual é o seu propósito. Então a pergunta de hoje é: por que hoje tantas pessoas dizem que estão perdidas, não sabem o que vão fazer, ou começam alguma coisa e não conseguem terminar, começam um projeto e desistem no meio do caminho, começa uma relação e desiste da relação? Então, esse é o nosso foco. Se você já parou para se perguntar por que eu desisto das coisas, então esse podcast é para você. Na maioria das vezes, né, é excesso de informação, comparação nas redes sociais, pressão social e expectativa familiar. Muita coisa tem acontecido nas redes sociais, né, meu amor? Essa questão da comparação, né? A gente está na fase do filtro. Né? Hoje em dia tu tá aqui assim, ó, tu tá olhando ali nas redes sociais, né? Aí tu marca um encontro com a pessoa, tu vai conhecer a pessoa no shopping, em algum lugar, e aí tu chega lá e aí tu olha pra foto do perfil da pessoa e olha pra pessoa e diz assim, aí a pessoa vem e se apresenta, né? Aí diz assim, não, mas só um pouquinho, não é a mesma pessoa. Eu quero encontrar essa aqui, ó. Essa pessoa. E isso é uma distorção. Claro que sim. Não, engraçado, né? Quando você já conhece a pessoa. E aí você olha ela na internet, assim, usando filtros. Mas filtros que, tipo assim, a pessoa parece que não se dá conta que os outros vão ver que aquilo ali é filtro. Uhum. Aí você olha assim e se pergunta, né? Nossa, será que essa pessoa está usando alguma medicação, algum adenocromo lá da ilha, alguma questão assim? Porque ficou com 12 anos de aparência. Nem parece que tem 50, parece que tem 12. Né? Aí parece que voltou a ser criança. É uma fotinha assim que deixa a pessoa... E as pessoas se dão conta, né? Obviamente que as pessoas se dão conta. Isso. E outra questão aqui também é esse excesso de informação, né? Muita informação. Então você acaba se atrapalhando, querendo ser tudo, se encaixar em tudo, querer saber tudo e acaba se perdendo. Outra coisa muito forte é a pressão social e a expectativa familiar também, né, amor? Hoje em dia, né? Os pais, eles focam muito na educação dos filhos, em querer que eles façam alguma coisa que vai dar uma renda muito boa, que eles vão ganhar muito dinheiro. Então, a pessoa, ela se afasta muito do propósito dela, porque ela está focada em ficar rica, em ganhar dinheiro, em se dar bem na vida, né? Ela não está focada no propósito que Deus criou ela para ser. Olha, gente,
Eu tenho para dizer para você que nem todo mundo vai ser rico, nem todo mundo vai ter carro, nem todo mundo vai ter casa, nem todo mundo Deus criou para ser assim. Deus criou pessoas para cumprirem propósitos. Ele fala na palavra dele que antes da fundação do mundo, ele já tinha nos criado. Então, quer dizer, antes dele dizer haja luz e criar todos os planetas e tudo que a gente conhece, ele já tinha nos feito, nós já estávamos com ele e ele já tinha um propósito para nós. Para isso ele nos criou, né? Então ele não nos criou e depois ficou pensando assim, agora o que eu vou fazer com a Márcia? O que eu vou fazer com o Geison? Não sei, vou mandar eles para lá para não sei, vou pensar o que eu vou fazer. Não, gente, não é assim. Então, a pergunta que eu tenho que fazer é, eu estou caminhando para o meu propósito? Estou caminhando para o propósito que Deus fez para mim, né? E pega essa chave aqui, ó, olha só. Muita gente está perdida não por falta de capacitação ou porque não tem capacidade. Essa pessoa está perdida porque realmente não sabe quem é. Não sabe verdadeiramente quem é. Tem capacitação, tem conhecimento, é inteligente, mas não consegue ter a sabedoria. Por quê? Porque não tem identidade. E aí qualquer rótulo serve. Então vamos entender um pouquinho essa questão da identidade agora. Primeiro tem uma pergunta para você aqui, ó. Será realmente que o maior problema das pessoas é a falta de propósito ou é essa questão da identidade? Já vai colocando aí no chat se você sabe quem você é. Não é a sua profissão. Não. Não é esposo da fulana, ou esposa do fulano. Mãe, pai, filho disso, daquilo. Não. Não é a minha profissão, não. É quem eu sou em Cristo. Quem Cristo me criou para ser. Você sabe quem você verdadeiramente é? Ou, né, quantas pessoas estão aí tentando viver um propósito que, na verdade, pertence a outra pessoa. O que acontece, né? Esse mundo modelar. Eu preciso modelar alguém. Eu preciso ser igual a alguém. Não. A gente costuma dizer que você é filho único de Deus. E Ele te criou para um propósito exclusivo. Imagine que Deus ele criou tudo como um quebra-cabeça. Não tem duas peças iguais no quebra-cabeça. Não vão se encaixar no mesmo lugar. Então, você não tem que copiar ninguém. Se você quiser modelar alguém, que modele aquele que foi perfeito, Jesus Cristo. E essa questão de modelar, foi bom tu falar, né? É como a gente sempre diz, né? Somos filho único, então você é original. Quando você modela, você faz uma cópia. E para isso é cópia. Vou trocar, vou mudar a palavra que você entender. Você é uma cópia pirata. Você é uma cópia pirata, não é original. Parece original, tenta se comportar como original, mas não tem o resultado do original. Por quê? Porque é uma cópia. Essa é uma questão. Outra questão também é quantas escolhas de vida foram feitas apenas para agradar as pessoas. Para agradar alguém. Quando a identidade não está clara, o caminho parece muito confuso. O que acontece? Quando você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Por exemplo, você vai viajar. Você decidiu que vai tirar férias. Aí você resolveu que vai para a praia. Logo você vai organizar sua mala com roupa de banho, toalha, chinelo e essas coisas, né? Que você vai usar na praia, protetor solar e coisa e tal. Aí, não, você muda de ideia. Aí você resolve ir pra neve. Ora, vocês não vão usar as mesmas coisas que você ia usar na praia. Então, sim, você precisa ter uma clareza do caminho que você vai seguir para não virar Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Porque daí, se eu não sei para onde eu vou, se eu não tenho clareza de qual é o meu propósito, qualquer lugar me serve. Eu não tenho metas, eu não tenho expectativas, eu vou para qualquer lugar e tá tudo bem. E é interessante, né? Às vezes, estrada, pega essa revelação. Estrada é diferente de caminho.
Parece igual, mas não é. Se você conhece um pouco a palavra, você sabe que o Senhor Jesus disse assim: eu sou o único caminho. Ele não falou a estrada. Porque estrada, ela é algo que para te cruzar, é pavimentada, tu vai e volta por ela. Caminho não, caminho é uma direção. Você sai de um ponto e vai a outro. Então, o que ele diz? Eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o que acontece quando tem essa confusão de identidade? Eu pego qualquer estrada, e estrada é cópia. Então, alguém me diz assim, vai por essa estrada aqui que tu vai chegar em certo lugar. Mas uma vez, falando em estrada, vou contar um testemunho aqui. Nós saímos de uma cidade e cruzamos todo o interior do Rio Grande do Sul, né? E o pessoal nos dizia assim, não, pega essa estrada que é logo ali. E não chegava nunca logo ali. Por quê? Porque nós não tínhamos caminho, só nos indicavam a estrada. Entende? Verdade. Então, isso é muito importante para te descobrir a tua identidade, saber quem realmente você é. Você precisa encontrar o caminho, não a aquela estrada. vez que a gente se perdeu... Que a gente saiu de Santa Cruz, né? E ia para Pelotas, claro. E aí a gente foi pelo meio do estado, por Encruzilhada do Sul, algo assim. Tá, lembrei. Tá, ali também, a gente entrava por qualquer lugar, né? Tá, isso, a gente se perdeu ali no caminho. No caminho, não, na estrada. Na estrada. Exatamente. Porque nós não sabíamos o caminho. Exatamente. Então, essa questão da identidade é isso. Você precisa buscar, aprofundar, se conhecer. Então, o caminho vai te ajudar. O que é o caminho? É conhecer os princípios. Né? Aqui no Instituto Transmitir, a gente trabalha 3 pilares. Princípios cristãos, parte da psicanálise clínica, que entra a questão da psicologia, e a neurociência. As questões neurológicas, né? Tem muitas questões que só você consegue mudar, transformar com atividades neurocognitivas. É que daí vira corpo, alma e espírito, né, gente? Exato. Porque a neurociência, ela é o quê? Ela é a parte física, a psicanálise, ela trata a parte ali emocional e a gente trata com princípios cristãos porque é espírito. Então, a gente não tem como desconectar uma coisa da outra, os 3 só funcionam juntos, só vivem juntos, se um morre, todos morrem. Então, quando a gente precisa buscar a cura, a gente precisa buscar nos 3 âmbitos, porque não nos separamos de corpo, de alma e de espírito, somos os 3 juntinhos. Um depende do outro. Bom, e você viu ali na thumb, ali, né, no cardzinho, né, sem propósito. Então, a pergunta aqui também é, como uma pessoa começa a se desconectar do seu propósito? Como ela perde o seu propósito? E aí a gente tem alguns pontos aqui que a gente queria conversar contigo para ver se você se encaixa ou conhece alguém que se encaixa. Primeiro ponto, a gente já falou, mas precisa ser reforçado. Vive para agradar. As pessoas vivem para agradar outras pessoas porque elas não conhecem a sua verdadeira identidade. Elas também não sabem o que tem por trás, né, desse querer agradar. Por que eu quero agradar todo mundo? Por que eu preciso que as pessoas me amem ou me reconheçam? O que tem por trás, né? A gente vê muito ali em feridas emocionais, né? Essa questão de injustiça, muitas vezes, que eu preciso provar para as pessoas que eu sou boa. Ou também eu fui rejeitada, então eu preciso agradar para não ser rejeitada novamente. Ou a pessoa já foi abandonada. As pessoas, né, abandonam ela emocionalmente, então ela faz tudo para agradar essas pessoas. Então sempre tem algo por trás desse agradar. Outro ponto, outro fator interessante que você se perde no seu propósito é o medo de errar. O medo de fracassar. Aí você não avança, você não consegue, porque você tem medo de que vai dar errado. Deixa eu contar uma coisa para você. Você sabia que errar é aprendizado? Você sabia que errar é positivo? Você sabia que fracassar é você se frustrar? É forte que eu vou falar, hein? É bom para você? O que mais está acontecendo hoje nessa nova geração, que não sabe o seu propósito, é que ela não aprendeu a se frustrar. Não. Tudo ficou descartável, tudo é muito rápido, tudo é segundo a minha vontade.
que a gente vê, né? A gente vê uma geração em que os pais trabalham fora e filhos ficam muito tempo distantes. Ou eles ficam em casa sozinhos, ou eles ficam com cuidadores, ou eles vão para a escola e se enchem de atividades o dia inteiro. Aí chega em casa e os pais têm pouco tempo, porque os pais estão fazendo as funções de casa, tem que fazer a jornada duplicada. Chega em casa, tem que cuidar da casa, tem que fazer comida, tem que lavar roupa, tem que organizar tudo para o dia seguinte trabalhar de novo. E aí não tem tempo com esses filhos, não tem tempo de qualidade. A criança e os filhos no geral, né? Eles sentem essa falta, né? Do contato emocional com os pais, já vai gerando aí o abandono emocional. E aí, o que a gente vê? Para entreter o filho, eu dou o celular. Aí, fica aí no celular, fica aí no joguinho, fica aí não sei o quê. Aí, o que acontece? A criança chora, a criança grita, a criança faz isso, faz aquilo. E o pai e a mãe, mas acontece que eu não fico nem um pouquinho. Daí, quando eu fico, vou ser má, vou brigar, ou vou dizer que não. Então, eu digo que sim. Que sim para tudo, para tudo que a criança quer, para todas as vontades do reizinho, do príncipezinho, da princesinha, né? Os donos da casa, né? Vão se tornando ali os reis, as rainhas, os pequeninos, né? Que mandam e comandam. E aí o que acontece? Essas pessoas não sabem se frustrar. Vai no supermercado, chorou, dá para não chorar. Não sabem se frustrar. Quando elas crescem, elas chegam no trabalho, você cobra alguma coisa, diz pra elas assim, olha, você não fez isso aqui direito, vai embora, não volta nunca mais. Ou tem um relacionamento, brigou com a esposa, não aguento, vamos embora. Pega as coisas, faz as malas, vai embora. Porque não aprendeu a ouvir não e não aprendeu a ter frustrações. Aí se torna uma pessoa que é hiper sentimental, que você não pode dizer nada, que você não pode falar nada, tem que andar, como é que é? Pisando em ovos. Pisando em ovos, porque o fulaninho, a fulaninha é sensível. Você não pode falar nada. Porque o fulaninho, se você falar alguma coisa, ele vai embora. Ele grita, ele sapateia. É mais ou menos, né? A criança no supermercado que quer aquilo que não dão. E aí começa a gritar. Essa criança não tá aprendendo a se frustrar em casa. Aí quando ela vai no supermercado, ela quer e aí ela tá acostumada a ouvir que sim. Quando você diz que não, o reizinho e a rainha tomam conta. Então, para a gente entender, para fechar essa parte aqui, a Márcia falou muito da infância, e é bem isso aí, né? Tudo começa na infância, né? Mas essa questão do medo de errar, então você precisa errar para aprender. Já ouviu falar, né? Eu preciso errar para aprender, para ver o que eu preciso ajustar. E errar não é fracasso. Entenda como é um degrau de uma escada. Você está subindo uma escada. Olha, esse degrau está mais alto, eu vou ter que fazer um esforço maior, eu não consegui, mas... A questão aqui é a constância, é não parar. Então, errar faz parte da caminhada, sim. Errar. Mas tu falaste lá de estrada e caminho. Dentro do caminho eu posso errar? Sim. Às vezes no caminho parece pedra de tropeço. A questão é, vai ser pedra de tropeço ou vai ser degrau para você subir? Tá entendendo a lógica? Tudo vai de como você enxerga a situação. A gente teve agora... final de semana passada, a gente teve a imersão Metanoia, onde a gente trabalha todas essas questões de traumas, né? Eu vou falar agora, né? Que é essa questão toda de viver no automático. Exato, isso é um ponto que a gente trabalhou. A pessoa, por que eu vivo no automático? Porque eu não entendo por que eu tenho reações. Porque as feridas que eu venho... adquirindo desde lá do ventre da minha mãe, quando eu estava no ventre da minha mãe, lá eu já ouvia, lá eu já recebia o quê? Palavras que você
interpretou do seu jeito. Então, o que que acontece? Muitas pessoas interpretam e tem aí a ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da humilhação, a ferida da injustiça, a ferida da traição. E o que que isso faz? Faz com que eu molde a minha mente para me proteger ou para reagir de determinada forma por causa daquela ferida. Então, por exemplo, uma pessoa que aqui a gente pode citar que teve muita comparação na infância, era comparado com irmãos ou com primos ou algo assim, que tinha muita comparação, ela tem a ferida da injustiça. E o que que isso faz? Isso faz com que ela se torne uma pessoa muito rígida, que não confia nos outros e que quer o tempo inteiro provar para os outros que ela é boa, que ela consegue. E aí vocês têm que se perguntar, o que eu faço é porque eu quero fazer ou é porque as feridas me moldaram nesse automático? Uma pessoa que sofreu, por exemplo, agressão, ela tem a tendência a agredir antes de ser agredida. Então, o automático dela é agressão. Os ciclos que se repetem na tua vida é um dos pilotos automáticos. Exatamente. Entende? Mas a questão aqui é, olha essa frase aqui, olha esse conceito para que você possa ter entendimento mais profundo. O propósito não é algo que você inventa, é algo que você descobre. Você não pode inventar um propósito para a tua vida. O problema aí que é a questão. Você está inventando propósito para a tua vida. Você está fazendo o que os outros estão fazendo. Ah, deu certo pro meu vizinho, vai dar certo para mim também. Não. O teu propósito é totalmente diferente do propósito do teu vizinho ou de quem tu está tentando copiar. Não seja um xerox, né? Lembra que a Márcia falou ali que você tem que você nasce com esse propósito, é como uma pecinha do quebra-cabeça, não há substituto para aquela peça do quebra-cabeça. Se você não se encaixa no grande quebra-cabeça da vida, vai ficar um buraco ali. É você que está para esse buraco, não tem outro. Deus não fez um substituto para você, né? Nos afazeres do dia a dia, para os labores que a gente faz no dia a dia, sempre alguém vai substituir você, só que não vai fazer da mesma forma. Não, seu propósito é único. E muita gente, né, tá cansada aí da própria vida. Quanta gente que diz, né, nossa, eu tô cansada de viver, eu tô cansada da minha vida. Ora, por quê? Porque você não está vivendo a sua vida, você está vivendo a vida dos outros. E aí você cansa. Porque você não tá vivendo a sua história. Você tá vivendo a história de outra pessoa. Você faz as coisas ou para provar, ou para agradar, ou para se sentir aceito. Então você não está vivendo o seu propósito. Você está vivendo em prol dos outros e da história dos outros. Ah, eu vou fazer essa faculdade aqui porque, pensa só. Olha, eu era muito comparada, digamos assim. Não estou falando de mim, estou falando, supomos, né? Uma pessoa que foi muito comparada com o irmão. Aí o irmão foi lá e se formou em direito. Aí o que acontece? O outro irmão que sofria muita comparação, que tem essa ferida da injustiça e muitas vezes da humilhação, o que ele vai fazer? Ele quer fazer algo melhor. Né? Ou ele vai tentar se tornar também um advogado, ou ele vai se tornar algo melhor, que para ele pareça melhor, para ele poder se sentir melhor. Então ele não está vivendo porque ele gosta, ele está vivendo porque ele precisa provar que aquilo ali, então ele está vivendo outra história, gente. Não é a história dele. Olha só, se está fazendo sentido para você, ou se você conhece alguém que de alguma forma está perdido em relação a esse propósito, então aproveita e já compartilha agora para essa pessoa, já envia para essa pessoa, porque ainda o que a gente vai aprofundar agora, o que a gente vai falar, vai talvez trazer uma clareza para que essa pessoa comece a caminhar em direção ao propósito dela. Quero saber de você agora, quem
está assistindo esse episódio, escreva aqui embaixo nos comentários, eu estou assistindo, tá? E eu preciso que você fique até o final, porque lá no final você vai, como se fosse um quebra-cabeça que a gente está fazendo aqui, ó. No final vai encaixar todas as pecinhas e você vai ter a clareza necessária para começar a caminhar em direção a esse propósito. Escute essa pergunta. Reflita. Você já se sentiu sem direção na vida? Em algum momento você sentiu que estava vivendo apenas no automático? Pensa, reflita. Você já pensou nisso? Isso aqui que a gente está trazendo para você. Esse viver no automático. Esse não ter direção. Eu não sei para onde eu vou. Eu um dia faço uma coisa, outro dia eu faço outra. Tudo para mim serve. Não tem conexão. Não tem conexão. É a mesma coisa que a gente trabalha como terapeuta cristão. E aí eu, sei lá, fazer um curso de, fala aí, de técnico de informática? Eu imaginei, de arrumar computador. Não conecta com o meu propósito, entendeu? Então você tá sem direção, tá fazendo qualquer coisa, porque qualquer coisa serve. Você não sabe qual a sua direção. Então você vive aí, além de viver no automático, tá sem direção, fazendo qualquer coisa que aparece. Mas agora que você já começou a interagir aí, né? Já compartilhou, eu creio que você já compartilhou. Lembre-se, quer nos ajudar, né? A gente está entregando para você aqui, totalmente gratuito, uma transformação. Então, compartilha aí, manda para aquela pessoa que está meio perdida no propósito. Você que participa de tanto grupo do WhatsApp, né? Coloca lá no grupo. Alguém vai servir, te garanto. Verdade. Mas vamos para o que importa agora. Chegamos no ápice aqui, agora a gente vai começar a entender melhor, vamos para a prática. O que começa a acontecer quando uma pessoa realmente entende quem ela é? Agora você vai ver as características, as mudanças. Talvez você já está no processo de descobrir quem você é, né? As decisões começam a ficar mais claras. Que decisão, Jesus? Qualquer decisão, qualquer área, tanto profissional quanto relacionamento. Exatamente o que a gente estava conversando. Alguém chega e te convida. Olha, você quer trabalhar comigo vendendo, que eu sempre recebo, né? Toda hora eu recebo ali, me mandam... Oportunidade. 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 Você quer ganhar fazendo, sei lá, entrando aqui nessa empresa, fazendo tal coisa. Gente, não tem nada a ver. Pode ser até um bom negócio, mas não está dentro do propósito. Né? Exatamente, não está dentro do propósito que Deus me chamou. Então, para mim, não faz nenhum sentido. Então, quando você sabe quem realmente você é, entende o seu propósito, as decisões ficam fáceis, ficam claras, porque chega alguém, te convida para se jogar de bungee jump, e você, para só um pouquinho, que não é o meu... Não é a minha área, não é, entendeu? Então, não sei nem por que eu falei isso, mas, tipo assim, né? Você toma decisões mais centradas naquilo que está de acordo ou não com o seu propósito. Depois, diminui as comparações, né, gente? Por quê? Porque você precisa... Você deixa de ser cópia e começa a se tornar original. Primeiro, olha só. As pessoas... são completamente diferentes umas das outras. Primeiro, vamos começar. Homem e mulher. Completamente diferentes. Depois, temperamentos. Sanguíneos, coléricos, melancólicos e fleumáticos. Completamente diferentes. Depois, na igreja, 5 ministérios. Apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Cada um tem uma função diferente, dons, vários dons. O Espírito dá conforme a vontade dele. Então, assim, gente, não tem cópia, não tem como ser igual. Não adianta eu olhar para um pastor que é avivalista, que é muito avivado quando prega, uma pastora que seja muito avivada, tipo Camila,
né? Vou usar aqui a Camila, que fala alto, que grita, que pula e que ela é avivalista, né? Ela é avivada. Se o meu ministério é mestre, é ensinamento, é cura, eu tenho que ter um outro perfil. O meu perfil não é o da Camila e nunca vai ser. E não adianta eu querer gritar porque eu vou ficar sem voz. Acontece. É verdade. Então, assim, não adianta você querer se comparar. Você tem que se encaixar no propósito que Deus chamou. Enquanto você fica se comparando, você não vai encontrar quem verdadeiramente você é. O que acontece? Às vezes você começa a copiar e se comparar porque você quer o sucesso, certo? Exato. Mas deixa eu te revelar uma coisa. O sucesso é apenas uma consequência quando você sabe quem é e caminha dentro do propósito. Aí você vai alcançar o seu sucesso. Não existe comparação de sucesso. O sucesso não tem como você medir. O que é um sucesso? Sucesso é quando você vive o propósito. Às vezes, a gente dá até um exemplo, e é bem comum isso. Às vezes, o propósito de uma mulher, vou fazer esse bem genérico assim, tá? É ser mãe de uma pessoa X que vai mudar uma nação, por exemplo. Ah, mas daí tu vai comparar o filho porque mudou uma nação, teve mais sucesso que a mãe. Negativo. A mãe teve o sucesso de criar, de cuidar, de preparar essa criança para ela chegar na fase adulta e cumprir o propósito dela. Então, o sucesso na vida é cumprir o teu propósito. Certo? Então, para de medir, para de se comparar. Outra questão é paz interior. E aí eu vou falar do fardo. Eu tenho que falar do fardo. Quando chega e diz assim, meu trabalho é cansativo. O meu relacionamento é brabo. Mas como é difícil o relacionamento. Casamento é problema. Sempre dá conflito. Ou, outro detalhe, vamos para o ministério. Como é difícil ser pastor. Mas uma responsabilidade, um fardo dificílimo. E eu não estou dizendo que você não tem que ter responsabilidade em tudo que eu falei. Responsabilidade é uma coisa. Comprometimento, responsabilidade, ética, consistência, resiliência, tudo isso andam junto. Agora, cansaço, fazer obrigado, isso é fardo. E quando você faz desse jeito, é porque você está fora do teu propósito. Quando você está dentro do propósito, você tem a paz que excede o entendimento. Sim, a gente já viu, né? Alguns líderes, né? Não tô falando de todo mundo, né, gente? Óbvio que não. Alguma vez é que a gente atende muita gente. A gente conversa com muita gente. Mas a gente já ouviu de boca de líderes, tipo assim, eu não gosto de pessoas. Como é que tu vai cuidar de pessoas se você não gosta de pessoas? Exatamente. Aí é que está. Você precisa entender que como que eu vou estar à frente de um ministério cuidando de pessoas que daí eu não gosto. Não gosto de pessoas. Como é que eu vou cuidar dessas pessoas? Como é que eu vou ter amor por essas pessoas? É óbvio que a pessoa está no ministério errado. E não tem nada errado de não gostar de pessoas, porque Deus também fez assim pessoas que elas gostam de ficar mais sozinha e trabalhar no bastidor, trabalhar no escritório, em quatro paredes, e rende, e é o propósito dela. E tá tudo bem, entende? Ela só tá no lugar errado. Ela tá no lugar errado. Outro ponto muito importante é o senso de direção. Você tem direção. Às vezes você não é uma direção racional, sabe? É uma direção assim na tua alma, no teu subconsciente, uma sensação de direção. Você sabe que está fazendo certo. Você tem uma certeza, né? Que aquilo ali, mesmo que para os olhos de outra pessoa, seja algo muito difícil, para você é normal, é tranquilo, você está na direção correta. Às vezes, no meio de uma crise, você sabe o que tem que fazer porque você tem uma direção, porque você caminha dentro do teu propósito. E quando a identidade ela se alinha, o propósito começa a aparecer. O que eu preciso saber, né? A minha identidade está em quem? Está naquele que me criou. Então eu preciso buscar a Deus, ter comunhão com Deus,
ter intimidade com Deus, e é dentro de casa, e é no meu dia a dia, e é em todo tempo. Não é quando eu vou lá na igreja. A gente deve sim congregar, porque senão não faz sentido. Todo o Novo Testamento ensina as pessoas irem na igreja. Cristo revela a igreja. Cristo envia os apóstolos para fundarem igrejas. Então, se eu não vou na igreja, não está fazendo sentido, né? Mas a minha intimidade, a minha identidade, quem eu verdadeiramente sou e o meu propósito, eu só vou encontrar na minha intimidade com Deus. Com Ele, porque Ele que me criou. Foi Ele que me criou, Ele que sabe para que eu sirvo, para quem que eu fui chamada. Então é através da intimidade com Deus que você vai encontrar. Você entende que uma coisa leva a outra, tá? Quando você começa a trabalhar a sua identidade, começa a entender quem você é, naturalmente você começa a descobrir o seu propósito, né? E caminhar em cima dessa direção, que é uma direção que vem de Deus. Tá, Geiso, mas eu não tenho uma conexão com Deus. Aí, meu querido, vou ser bem sincero, fica difícil. Mas fica difícil mesmo. Porque é aquela coisa, é a criatura querendo viver sem a direção do Criador. É como a gente diz, né? Eu não estou com nenhuma Bíblia aqui, estou só com a minha online, mas a Bíblia é um livro grosso. Aquilo ali é um manual. Você entenda assim, ó, se nós fosse transformar, né? Trabalhei anos com informática, mas vamos pegar como a gente está falando agora. Hoje nós estamos na era dos robôs, ok? Vamos supor, para você entender, que você é um robô. Alguém criou você por uma função X. Tá? Provavelmente quando você compra um robô, ele vem com um manual para você saber como montar o robô, até o limite do robô. Eu estou usando essa analogia para que você possa entender que você também foi criado especificamente para algo, que você precisa ter alguns cuidados, que você tem alguns limites, tá? E que você tem uma direção e tem uma identidade. Assim como um robô tem um número de fabricação, um código que nenhum é igual ao outro, por mais que eles sejam cópias, eles têm uma identidade também. Qualquer aparelho eletrônico tem, que é o código de fabricação ali, tá? Que é como se fosse um código de barras. Você também tem, só que você só descobre quando você lê o manual. E o manual é grosso, eu sei. Mas você tem a vida toda para ler. Então não tenha pressa, mas leia. E à medida que você vai lendo, você começa a aplicar e a identidade vai sendo revelada. E o propósito é como o caminho. Você vai caminhando nesse propósito, nesse caminho, e ele vai sendo desbravado para você. Um passo de cada vez. Antes da gente, né, falar a novidade aí, eu quero te dizer assim, ó. Seu propósito nunca é para você. Sempre é para os outros. Repete, ó, vamos lá. Pega que você não pegou essa. Essa é para assim, para fechar com chave de ouro. Fala de novo aí, amor. O seu propósito nunca é para você. É sempre direcionado aos outros. Quando a gente fala, de novo, que Deus criou tudo como se fosse um quebra-cabeça, e você é uma peça do quebra-cabeça, pensa que você tem que ser inserido dentro de um quebra-cabeça. E em volta de você tem muitas peças. Essas peças, elas estão lá te esperando para que você cumpra o seu propósito. O dia que a gente ouviu uma moça, ela nos disse assim, a gente atendeu ela e ela nos disse assim, por que vocês demoraram tanto? Fazia 20 anos que eu estava esperando vocês chegarem. Aí você entende o seu propósito. Você sabe que você está ali se encaixando no lugar certo e que outras pessoas estão sendo beneficiadas porque você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Não é em seu benefício próprio, é em benefício do outro. Então, pensar que o seu propósito é ficar rico,
E algumas pessoas Deus vai dar esse propósito para quê? Dê emprego para outras pessoas, ajudem outras pessoas, financiem ministérios, ajudem propósitos. Essa pessoa vai ficar rica. Agora, aquela pessoa que ela tem uma intenção de ter para ela, esquece. Não é o seu propósito. Bom, vamos contar a novidade? Calma lá. Então, se fez sentido para você até aqui, escreva aqui no chat, não, nos comentários. Escreva aqui nos comentários. Fez sentido, eu virei tal chave. Conta para nós, que a gente é doido para ver o feedback de vocês, tá? E a gente vai respondendo, na medida do possível, a gente vai respondendo todo mundo. Todos a gente responde, mas eu preciso que você nos dê uma direção, nos dê um feedback, para quê? Para que a gente faça sentido, tenha propósito o que a gente está fazendo aqui. Exatamente, para fazer que nem essa moça que fez para nós. Isso. Onde vocês estavam durante esses anos todos, né? Fazia 20 anos que estava esperando vocês, então venha nos dizer também que você foi tocado, que através de nós o Espírito Santo falou com você, porque aí a gente, né, continua no nosso propósito. Senão, né, a gente vai fazer aqui o podcast para quem? Exatamente. Para você. Exato. Então... O podcast que vem, próximo podcast, segura aí, nós temos um convidado especial. Exatamente. O nome dele é Cauê de Andrade. Ele é evangelista e pastor, é isso? Evangelista. Ele é evangelista e tem impactado milhares de vidas a nível de Brasil, e agora ele começou a ir para fora do país. Isso, ele vai para a Europa, se não me engano. Ele tá com uma turnê lá na Europa, na Europa, né? Isso. Ele tem impactado muitas pessoas, gente, tanto aqui no Brasil. A gente tem compartilhado nas nossas redes sociais alguns podcasts que ele participou, alguns cortes e algumas pregações. E ele vai estar aqui com a gente numa conversa profunda sobre identidade e propósito. Isso, a gente vai seguindo esse assunto porque tem muita coisa, né? Só que a gente vai aprofundar agora. Então você assistiu aqui, teve uma clareza, eu creio firmemente que você teve uma clareza, mas no próximo podcast a gente vai mais profundo, certo? Mas antes da gente encerrar, assiste o videozinho aqui do Cauê para você conhecer ele, se ainda você não conhece. Deus não te ama porque você é amável. Deus te ama porque Ele é amor. Mas agora a adoração não é uma troca de favor, porque tem gente que diz assim, eu vou adorar, eu vou glorificar porque Deus vai abrir a porta. Não. Ainda que Deus não abra a porta, eu não posso parar de adorar. Eu adoro por aquilo que Ele já fez. Ele morreu na cruz, Ele me deu chance de salvação, Ele me deu perdão e Ele me deu uma oportunidade de viver uma nova vida. Então você viu ali, você sabe o nível que nós estamos falando aqui. O nosso convidado é alto nível, né? E tem uma unção, vai trazer embasamento à palavra. Ele vem com embasamento à palavra, a gente vem um pouco com a palavra, também com a neurociência, também com a psicanálise. Então, vai ser algo assim, ó. Eu digo que não vai ser um podcast, esse vai ser um evento. É verdade. Estamos aqui com uma boa ansiedade, esperando pelo Cauê. Esperando pelo Cauê que vem aí. Esse final de semana vai ter um evento, né, aqui no Uruguai. Isso. Vai ter aqui, ó, vai ter um congresso de jovens aqui na cidade de Ribeira, Uruguai. Você vai poder ver o Cauê pregando, que ele é muito bênção. A gente vai cobrir o evento, vai estar junto com ele ali, tá? Vai ser 2 dias, sábado e domingo. Quem é daqui da fronteira, então... Vai ser na igreja El Shaddai, que fica ali na Brasil. Avenida Brasil. Na Avenida Brasil, ali em Ribeira. Não sei o número da cabeça. Não, é da Brasil. Mas eu boto na descrição aqui. É da Brasil dobrando ou na Brasil? Não, é na Brasil. É na Brasil? É na Avenida Brasil. Ah, então tá, gente. Eu me perco, né? Que lá e aqui, então tá. Bom, então assim, a gente vai colocar na descrição ali, tá? A rede social da igreja, para que você possa acompanhar e saber bem certinho, tá? Então, se existe algo que pode transformar uma vida, é quando uma pessoa descobre realmente quem ela é. Tá? E você que nos acompanha, a gente traz muito material para isso. Inclusive, o Metanoia, um dos seminários, uma das imersões que a gente trabalha um pouco da identidade, né? Trabalha profundamente. Também a gente tem o Inabalável, que trabalha o propósito, mas vem agora uma surpresa. Quer falar de surpresa já? Eu acho que eu já falo da surpresa agora. Sim. Em maio, tá? Dia 16 de maio, já temos data, às 18 horas,
no Verde Plaza, a gente vai viver... Aqui em Livramento, na cidade Aqui em de Santana do Livramento e Rivera, a gente vai viver algo extraordinário que Deus está trabalhando muito no meu coração e está trazendo, assim, para que eu traga essa imersão. Mas não é uma imersão só, é uma transformação, é uma nova vida. É entender o que Deus faz com todas as nossas dores. Ele não desperdiça dores, você sabia? Deus, ele transforma toda a sua dor em propósito. E dia 16 de maio eu vou te ensinar como que essa dor vai virar o seu propósito. Então venha viver conosco esse dia especial, se chama Mulheres com Propósito. E não é só imersão, tá? É um movimento. Exatamente. É um movimento. Existe uma missão, existe um propósito por detrás disso. Então, é para quê? Por causa de tudo isso que a gente falou. Para quem que é? Para todas as mulheres. Casadas, solteiras, separadas, viúvas. Todas mulheres que puderem estar... essa imersão, esse movimento vai falar com você, vai te trazer para um propósito. Se você ainda não sabe qual é o seu propósito, ou você ainda não começou a viver o seu propósito, saiba que a partir desse dia você vai começar a viver no seu propósito. Aguarde, tem outras novidades junto desse movimento, muita coisa que Deus está trazendo ao meu coração, ao nosso coração, ao Instituto Transmitir. E o Instituto Transmitir, ele tá, como é que eu vou dizer? Expandido. Está proporcionando que esse evento, ele cresça aqui e para muitos outros lugares a qual ele vai ir. Então, assim, ó, se esse episódio de hoje falou com você, fez sentido, não esquece, compartilha, deixa o seu joinha, tá? Envia para outra pessoa que você sabe que precisa ouvir, tá? Pessoas que você ama, envia para elas, isso pode fazer diferença na vida de alguém. Então, seja gente, né, na vida de outras pessoas, faça do seu propósito, né? Compartilhar boas palavras com outras pessoas, né? Você já pode fazer parte do propósito do Instituto Transmitir. E para nós saber que você chegou até o final, escreva aqui nos comentários a palavra Mulheres de Propósito. Com propósito. Então escreva aqui até o final. Ó, cheguei até o final. Só para nós saber que você ficou até o final. Mulheres com Propósito, que a gente sabe que você chegou até o final. Acho que é isso por hoje, né, amor? Isso, e depois a gente responde todo mundo ali nos comentários, certo? Exato. Beijinho. Tchau, tchau. Deus abençoe.